Olá, boa noite, bom dia, boa tarde a todos que estão aqui participando desse incrível evento, onde o objetivo é explicar a genética na prática clínica e como esses exames podem nos auxiliar realmente no nosso dia a dia. E eu quero começar contando a minha jornada em busca do painel da nutrição funcional. Porque, como você sabe, eu fui convidado há 2 anos atrás, há um pouco mais de 2 anos, a desenvolver esse painel que tivesse a cara da nutrição funcional. Para mim isso foi um grande desafio. Um grande desafio em primeiro lugar porque em 99, quando eu entrei, quando eu conheci a nutrição funcional, eu aprendi que o centro da questão era a individualidade bioquímica, como dito pelo Roger Williams em 1956, no seu livro Biochemical Individuality. E ele mesmo, Roger Williams, quando perguntado sobre a importância das RDAs num seminário na Universidade de Austin, no Texas, em 1974, perguntaram para ele, Dr. Roger Williams, estava ele e o Linus Pauling nesse evento, e ele e o Pauling conversando, palestrando, e depois na sessão de perguntas perguntaram ao Roger Williams qual era a opinião dele sobre as RDAs que tinham recém surgido naquele período ali. E ele disse assim: seres humanos estatísticos são de pouco interesse. Statistical human beings are of little interest. Então, assim, essa questão da individualidade bioquímica é ela que gera cada um de nós, porque ela é derivada da nossa individualidade genética, que interagem com o meio ambiente. Ou seja, cada um de nós é único. Se soubermos quais os nossos genes, podemos colocar o nosso organismo no meio ambiente adequado para que a gente expresse os genes na sua melhor forma, associando então a mais desfechos de saúde e menos desfechos de doença. É isso que a gente fala desde a década de 50 e é o elemento central que permeia o raciocínio da nutrição funcional. E o meu primeiro teste genético eu fiz lá por 2001 ou 2002 nos Estados Unidos, que eram painéis que tu pagava o painel de sistema imunológico, o painel ósseo, o painel cardio, e depois eu fiz facilmente uns 8 a 10 exames genéticos, contando esses diferentes painéis ou exames globais, como o Ancestry ou 23andMe. Então, sempre nessa busca de entender melhor o meu organismo. Então, teve nenhum, e entre painéis brasileiros e estrangeiros, não teve um que eu sistematizei o uso com os meus pacientes. Porque as informações me pareciam tanto quanto restritas a alguns poucos genes. E quando a gente entende que é feito de mais de 23 mil genes e tu analisa 20 genes, ou 30, ou 40, ou 50, ou 100, com o passar dos anos isso foi aumentando, tu vê o quanto as informações eram limitadas. Até que um dia me surgiu o Dr. Roberto Grobman, que vocês então aqui já conheceram, estão conhecendo então esse grande serviço dele, com essa, uh, com essa demonstração de um trabalho incrível e diferenciado, que é a análise de todo o DNA e como isso poderia se aplicar à nutrição. Então, sem mais demora, sem mais delongas, eu vou mostrar aqui para vocês o fruto desse trabalho e como ele influencia diretamente na minha prescrição. Olhem o que aconteceu com essa paciente aqui. Essa é uma paciente real em que eu montei uma orientação alimentar para ela. Olhem o que eu disse para ela. Olha, tu precisa dormir cedo e acordar cedo. Seria ótimo se fosse das 22 às 6. Como tu te queixa de ansiedade e insônia, chá de camomila é uma ótima pedida e passiflora também, o chá de folhas de maracujá seria muito bom para ti. E eu te sugeriria alternar uma semana a cada 3 xícaras por dia, ou seja, ao longo de uma semana tu usa o chá de camomila, 3 xícaras ao dia, na outra o de passiflora, e vamos observar como tu te sente em cada semana fazer um diário. E o dormir cedo, aí obviamente a gente ensina as questões relativas à higiene do sono, né, à exposição à luz à noite, etc. Também comentei com ela que o exercício físico que ela já fazia, reforcei dizendo que é um remédio para ela, e mesmo em tempos de pandemia ela precisava
continuar insistindo nisso, porque ela fazia muito, né? Poderia ajudar no manejo da ansiedade e também para o emagrecimento, porque melhora a sensibilidade à insulina dela. Ela se queixava de dores articulares, pelo excesso de peso também, e eu disse, então vamos começar a usar cúrcuma, vamos fazer uma pasta, comprar a raiz e vamos utilizar isso no almoço diariamente, misturado na tua salada. Eu vou te ensinar a fazer essa pastinha, só moer a cúrcuma super simples num processador, num mixer ou num moedor de café, mistura com um pouco de azeite. E a gente vai usar também, além disso, bebidas probióticas. Seria interessante que tu adotasse esse hábito a longo prazo, como kombucha ou kefir, para ajudar a melhorar o teu hábito intestinal, quem sabe também até a parte do emagrecimento, né? Já que ela tem uma questão de emagrecimento com ansiedade, intestino, dores articulares, insônia ou um sono não tão bom, são algumas das queixas dela. Também eu orientei ela a usasse o chá verde, poderia ser interessante só para proteção hepática, contra a esteatose hepática. Só que o chá verde poderia aumentar a ansiedade, então isso que eu vou comentar com vocês depois. Pedi que ela eliminasse todo e qualquer tempero pronto que pudesse conter glutamato monossódico, como caldos de carne, molho shoyu, sopas em pó, e que restringisse a ingestão de carne vermelha, que é um hábito dela, como de muitos gaúchos, de comer 14 vezes por semana. Muitas vezes pessoas comem 5 vezes no almoço, mais 5 vezes no jantar. Então, contando 14 refeições, eu pedi para ela que restringisse a 4 refeições por semana, das 14 possíveis almoço e jantar. Também orientei, ela já estava com mais de 40 anos, já está com mais de 40 anos, pedi que comece a ingerir colágeno hidrolisado. 10 gramas no meio da manhã ou no meio da tarde. A gente vai fazer uma distribuição das proteínas para ver a saciedade, né? E como é que eu quero trabalhar a síntese de massa magra dela e a distribuição dos aminoácidos, horário de treino. Então, a gente estuda isso aqui diferente em cada caso. E pedir alguns aspectos muito importantes. Eliminar todos os alimentos alergênicos conforme a dieta de eliminação que a gente já tinha feito, ou seja, reforçar isso. Preferir alimentos orgânicos sempre, maquiagens biológicas inclusive, e higienizar os alimentos orgânicos. Então, como que eu cheguei nessas orientações aqui para ela? Como? Como que eu pude dizer isso de forma tão efusiva, tão incisiva e tão objetiva? São orientações que poderiam se aplicar a qualquer pessoa, mas se aplicavam exclusivamente a ela. E eu ainda pude dizer para ela que ela precisaria usar alguns suplementos. E eu pedi para ela que usasse diariamente para sempre um complemento alimentar com luteína, zeaxantina e ômega 3, que eu não vou colocar marcas, né, para a saúde ocular dela. E ainda que a gente poderia trabalhar a melhora da serotonina e da dopamina, e isso poderia melhorar então a ansiedade, quem sabe a compulsão alimentar ou a ingestão, e melhorar o controle de apetite dela. Porque a gente tinha que melhorar serotonina, melhorar dopamina também. E pensar aqui em saúde ocular e pensar também em esteatose hepática, já que ela está com um excesso de peso. Então, 5-HTP, vitamina B6, SAMe, magnésio, tirosina, B13, NAD. E para esteatose hepática, fosfatidilcolina, ferro e vitamina C, obviamente além dos cuidados de intestino. E dei como prioridades para ela alguns exames. Pedi que ela me disse a sua vitamina B12, a sua vitamina C, a vitamina A vitamina D, com o PTH e o cálcio, ou seja, olhando o metabolismo do cálcio como um todo, coenzima Q10, zinco no sangue e selênio no sangue, ok? Vejam que eu ainda fiz um pedido que ela me disse o iodo, saliva e urina, né, indicando um laboratório específico e o perfil de ácidos graxos. Então, tudo isso vocês acham que eu tirei da onde? Eu tirei aqui do perfil da nutrição funcional. Então, vejam só o número de informações que esse perfil foi capaz de me dar. Então, aqui na parte inicial, aqui eu ocultei o nome dela, obviamente. Mostrei aqui, aqui está explicado como interpretar, que é uma parte bem importante para que se entenda o laudo. E uma das partes mais importantes do laudo é o resumo, tá? O resumo.
porque no resumo a gente tem praticamente tudo que a gente precisa. A escala é dada em cores, para mim funciona muito bem, eu gosto do sistema de cores, porque sempre que é um risco vermelho, a gente sabe que é um risco aumentado. Sempre que é necessidade, vermelho é uma necessidade aumentada. Então, praticamente tu tem aqui no painel, tu pode pensar, qualquer coisa que tu olhar, tu vai pensar, é praticamente isso. Isto é uma necessidade? Ou isso é um risco? Ou isso é um benefício? Eu vou dar exemplo, olha só. Onde é que está aqui, ó? Por exemplo, se você tem uma vitamina é uma necessidade. Eu tenho uma necessidade de vitamina A, de vitamina D, de vitamina E, de folato B12. Se eu estou falando em obesidade, ou em diabetes, ou em doença cardiovascular, isso é um risco, correto? Então, quanto mais para o vermelho, mais risco. Quanto mais para o vermelho, mais necessidade. Então, ó, laranja indica que o resultado apresentado é alto. Isso pode ser uma necessidade alta ou um risco alto. E vermelho, muito alto. Então, o meu foco principal são sempre o que está no laranja ou no vermelho. Tá? Esse é o elemento principal onde eu vou deter mais tempo da minha análise e a orientação do meu paciente. Né? O amarelo é considerado normal alto, ou seja, um pouco acima do normal. O verde é o normal e o azul é abaixo do normal. Seja uma necessidade menor que a média populacional ou um risco menor que a média populacional, ok? E aqui, quando tem a inversão de escala, por que a gente fez a inversão de escala? Porque é uma coisa que é um benefício. Por exemplo, cúrcuma. Ninguém tem necessidade de comer cúrcuma. Cúrcuma faz bem. Se eu comer é bom. Chá verde. Ninguém tem uma necessidade de comer, de tomar chá verde. Mas será que é legal eu tomar? Será que eu tenho um benefício de tomar chá verde? Será que eu tenho um benefício em usar cúrcuma? Ou seja, esses complementos alimentares ou alimentos funcionais, eu estou avaliando pelo benefício. E aí, então, quanto mais aqui para o azul, maior o benefício, né? Porque vermelho lembra uma coisa proibida, o semáforo, né? A sinaleira. Então, o farol, como que chamam em qualquer parte do Brasil. Então, vermelho é uma coisa proibida e azul seria uma coisa liberada, digamos assim. Ou uma coisa boa. Então, na escala de benefício, azul, quanto mais por azul, melhor. Certo? Então, olha só. Resumo dos resultados: necessidades, benefícios e riscos. Então, aonde que eu vou me deter? No laranja e no vermelho. Então, olha só, quando eu venho aqui para eu começo sempre de baixo para cima, que é o que mais me chama a atenção, que é o vermelho. Então, olha só, no vermelho, obviamente, no caso de risco e necessidade, no caso de benefício, aquilo que é o mais benéfico. Então, olha só, o que é o mais benéfico para ela? Deixa eu aproximar aqui. Opa, aqui. Aí. O que é o mais benéfico para essa minha paciente? Você está vendo aqui, ó, camomila, né? Camomila é a substância mais benéfica para ela entre todas as substâncias que foram avaliadas. E entre os riscos, o que eu vi aqui? Que ela tem um risco de ter um cronotipo matutino. Seria uma característica, né? Uma característica ou risco, enfim. A gente teve que classificar como risco para não criar uma outra categoria. Então, ela tem um risco genético, a gente poderia pensar assim, grande de ser uma pessoa matutina, um risco extremo, ou seja, uma chance muito grande, né, de ser. Risco poderia traduzir como chance também, então chance de ser matutina. Então, agora você consegue entender por que eu disse para ela que para ela era muito importante dormir cedo e acordar cedo. Porque eu estou vendo que ela é matutina aqui, ok? Em relação aqui à camomila, eu estou vendo que ela tem um benefício muito grande porque caiu no azul, né? Vamos continuar aqui. Olha o que eu estou vendo aqui de risco para ela ainda. Eu estou vendo que ela tem um risco de uma reação negativa ao glutamato. Por isso que eu falei para ela não usar glutamato monossódico. Eu estou vendo que ela tem uma chance maior, chance ou risco, de ansiedade e de depressão. E que a síntese de dopamina não é tão boa,
e que a degradação de dopamina é aumentada. Então, como está aqui no laranja, eu estou vendo que se a síntese é um risco de quê? É risco de que não seja boa, não é risco que seja muita dopamina, porque seria uma coisa boa ter muito, né? Então, síntese de dopamina no laranja, porque ela não sintetiza tão bem, e degradação no laranja, porque ela degrada muito. Então, eu consigo focalizar a intervenção nela em dopamina. Vejam que a degradação de serotonina também está aumentada, está no laranja. Eu, aliás, nunca vi ninguém no vermelho, então laranja para mim já é bastante. Vejam que ela também tem aqui uma síntese de colágeno no laranja, o que significa que não é muito boa, e degradação de colágeno no laranja, o que significa que ela degrada demais. Então, o que eu consegui fazer aqui? Orientá-la a usar colágeno hidrolisado desde agora e sempre, não para de usar. Entenderam? Então, vendo a genética, eu consigo estabelecer um modelo de condutas a longo prazo, porque eu sei que está nos genes dela. E que aí, isso aqui é inerente, uma hora vai estar expresso. Se hoje não está, porque ela tem uma condição hormonal ótima que facilita a síntese de colágeno, eu sei que no pós-menopausa o bicho vai pegar. Então eu posso já dizer para ela, olha, tu pode começar hoje, se tu tá sentindo, e a gente conversa se a pessoa já está sentindo alguma coisa, ou se ela não está, eu digo, olha, quando estiver mais próximo do climatério, então começa a usar, porque com a queda hormonal a coisa vai ficar importante. Ok? Bom, vejam que ela também tem uma conversão de T4 em T3 reduzida, então lá nos exames eu preciso colocar também o quê? T3 livre. Ela também tem uma chance genética aumentada de ter lipoproteína A, então eu vou medir o quê? Lipoproteína A. Vamos lá para os exames dela. Olha lá, ó. Eu vou pedir um T3 livre e posso, obviamente, pedir um T4 livre e um TSH. Eu vou pedir uma lipoproteína A e vou pedir uma homocisteína. Estão vendo? É assim que a gente faz. Eu vou trocando de telas e vou vendo. Olhem aqui a parte alérgica dela. Alergias em geral aumentada, alergia ao leite aumentada, intolerância à lactose, alergia a nozes amendoim, alergia a nozes castanhas, amendoim, intolerância ao glúten e doença celíaca. Gente, tudo que tem lá, ela ficou aqui nesse nível 3, que é o nível das 3 cruzes. Isso é bastante. Então eu pude dizer para ela com tranquilidade que ela é uma pessoa bastante alérgica, que tem que trabalhar essa característica de alergenicidade dela. Quem sabe fazer um exame mais detalhado, quem sabe investir num exame de hipersensibilidades alimentares, né? É uma coisa que tem que ser pensada, porque está aqui na marcação genética dela. E vocês já vão ver de onde que eu tiro isso com mais ênfase ainda, tá? Vou mostrar daqui a pouquinho. Vejam que ela tem aqui um risco aumentado de neoplasia coloretal induzida pelo consumo de carne, que é o que me interessa. Por que é o que me interessa? Porque aqui no painel da nutrição funcional a gente coloca itens que são moduláveis pela nutrição. Poderia ter câncer coloretal ao todo e que não seja induzida pela carne vermelha. São genes diferentes. E isso, se tu pegar o painel de câncer como um todo, tem os dois itens separadamente. Então eu posso indicar para ela que não coma tanta carne vermelha e que elimine carnes processadas com tranquilidade. Vejam que ela tem uma incidência, um risco ou chance aumentada de esteatose hepática não alcoólica, ou seja, mais gordura visceral. Os dois itens estão conectados. E um risco aumentado de formação de cálculos biliares. Então, a parte fígado está aqui, fígado, vesícula comprometida. E aí vem a parte, então, de alertar para esses riscos. Bom, eu olhando ainda no resumo, eu sei que a parte de exercício está toda aqui no final. Ó. O exercício propicia ela tem uma boa massa muscular, um ganho de massa muscular, porque aqui agora no meio são benefícios, tá? Então, ó, aqui era o risco ou chance, benefícios e necessidades. Aqui nos benefícios, vejam, ó, ela tem aqui o exercício induz uma boa massa muscular, ela tem boa força,
ela tem mais velocidade do que resistência numa corrida, só que ela tem excesso de peso, então não vai funcionar para ela. E o exercício induz uma boa melhora na sensibilidade à insulina. Então, olha só, tem 4 itens aqui bem importantes do exercício. Então, por isso eu coloquei aqui, ó, exercício é um remédio para ti. Tu tem que manter isso. Com essa ansiedade, com esse excesso de peso, exercício é muito importante. Então, reforça o comportamento dela, ok? Vejam aqui, ó, tem benefício da melatonina, da passiflora, da bromelina, da cúrcuma, da glutationa, do chá verde, olha só. Benefício da teanina, da luteína, da zeaxantina, do resveratrol. Tudo isso é benefício de probiótico. Todos isso aqui são benefícios. Então, ela tem benefício aumentado de usar todos esses elementos aqui. Então, a gente pode estimular ela. Como ela tem dores articulares, cúrcuma é muito interessante e até bromelina poderia ter colocado também. Então, aí no caso, bromelina é um complemento alimentar. É difícil colocar a pessoa para comer abacaxi o ano inteiro. Até por ser muito alergênica, não é uma indicação que eu costumo fazer, né? Mas se está na época do abacaxi, se ela tem um abacaxi orgânico, eu posso sim usar um abacaxi, uma casca de abacaxi, um chá da casca do abacaxi, comer o miolo do abacaxi, que são pontos que tem bastante bromelina, né? Melatonina eu não saio usando. Primeiro eu vou tentar acalmar ela com a passiflora ou com a camomila, que já tinha dado melhor ainda. Então eu vou trabalhar aqui esses elementos e o hábito noturno dela, né? Enfim, tá? Quando dá esses dois, nas 3 cruzes aqui, tanto luteína quanto zeaxantina, o que eu posso dizer para vocês? Isso é um risco aumentado de degeneração macular senil, tá? Então, essa é a principal causa de cegueira e é prevenível no mundo. Então, eu já orientei ela. Um suplemento, vejam que ômega 3 é importante para ela. E a luteína e a zeaxantina tem melhor absorção se numa base oleosa. Então, tem vários suplementos no mercado, não vou citar marcas também, mas muito importante usar desde sempre uma dose padrão, básica, a longo prazo. Ela vai ter os benefícios do ômega 3, da luteína e da zeaxantina para sua parte ocular, também para a parte cardiovascular, hepática, cutânea, enfim, vários benefícios que a luteína e também a zeaxantina tem em vários aspectos, né? Protegem o LDL, protegem a pele, enfim, certo? Então, vejam que tudo isso está aqui num benefício aumentado. E agora eu vou para as necessidades. Vejam que ela tem uma necessidade de manganês abaixo da média. Então, tu imagina se essa pessoa é aquela que compra um multivitamínico com manganês e começa a tomar. E tem 5 miligramas de manganês ao dia. O que vai acontecer? Um risco muito maior dela se intoxicar. Vejam que ela tem uma necessidade padrão aqui de folato, de betaína, de ferro e de potássio. Mas ela tem uma necessidade já que começa a aumentar, que é esse quadro amarelo com 2 cruzes. Lembra que o verde é a necessidade normal e o azul é abaixo do normal, abaixo da média populacional, tá? Então o amarelo já é mais acima e o laranja mais acima ainda. Então, vejam que praticamente todo o complexo B só ficou aqui a betaína, minerais já, a betaína e o folato e 3 minerais, manganês, ferro, potássio. Agora, aí vocês veem como é que a situação fica dela. B1, B2, B3, B5, B6 está aqui, biotina, B12, olha só. Aí aqui a gente tem colina, e é super importante nessa conexão com o fígado dela e com os cálculos biliares. Então, tem que usar e tem que ser fosfatidilcolina, gente, para não formar temal no intestino. Mas vejam que eu já indiquei ela a usar bebidas probióticas e, obviamente, ter um consumo de prebióticos e de fibras e frutas. Então, se ela tiver com o intestino bom, eu posso indicar que ela consuma ovos, desde que ela não tenha alergia ou sensibilidade. Então, poderia ser uma orientação aqui também do consumo de ovos. Olha só, bem importante.
E eu gosto de indicar 2 gemas, pelo menos 3 vezes por semana. Às vezes eu indico até 3 gemas 3 vezes por semana, garantindo aí que eu estou ingerindo uma quantidade de ovos bem grande, tá? Uma quantidade de ovos bem grande, porque eu quero realmente uma quantidade de fosfatidilcolina. E eu ponho essa alternância para garantir que não fique alérgica a pessoa. E aí eu sei que vai ser legal para a questão biliar e para a questão também hepática, certo? Vejam que o ADEK dela está aqui e eu não falo em suplementação no primeiro momento. Eu vou sempre pensar no exame bioquímico, mas obviamente que eu posso direcionar a dieta dela para ótimas fontes de tudo isso aqui. Mas olhem os detalhes. Chance aumentada de neoplasia coloretal pela carne vermelha. E aí, de onde é que ela tira a B12? Veja que ela tem sorte que o ferro dela não precisa tanto. Deu aqui embaixo. Mas a B12, vejam que ela provavelmente não vai escapar da suplementação. Estão vendo isso? Então, aí tu começa a entender, pô, mas tem que suplementar? Alguns casos não vai ter escapatória. Aí tu entende porque algumas pessoas vão ficar doentes e vão morrer precocemente com hábitos de vida normais e outras com os mesmos hábitos de vida morrem muito mais tarde, desculpa, né? Então, pessoas com o mesmo hábito, porque a genética é diferente. Então, né? Mas eu posso indicar para ela que coma bastante frutas, frutas ricas em vitamina C, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, e por assim por diante. Vai comer muitas sementes, vai ter uma ótima exposição ao sol, né? Vai muita vitamina A, né? Bem importante isso. Olha aqui o zinco, então eu vou trabalhar com semente de girassol, com semente de abóbora, com castanhas do Pará para o selênio. Vou trabalhar com fontes de cálcio, ó, tem que pensar em cálcio. Né? Tem que pensar em cálcio, com o metabolismo dela. Cálcio é importante para insônia, por exemplo, de quem tem uma alta necessidade de cálcio. Vejam que ela precisa de mais cálcio do que de magnésio, geneticamente falando. Então, o que eu vou me preocupar na dieta dela? Eu tenho que me preocupar muito com cálcio. Essa é aquela pessoa que você vai arrumar a vitamina D e o PTH não baixa. Não baixa facilmente. Precisa de muito mais vitamina D. E na verdade o que você precisa é colocar. Ela está com uma vitamina D, uma necessidade aumentada. Mas nada que vá passar de 100 nanogramas por ml no sangue normalmente, tá? Mas enfim, se ela já manifestou uma doença autoimune, ela até pode, tá? Então, atenção. E aí ela tem cálcio aumentado, então ela pode precisar de vitamina D e cálcio. Ela também precisa de iodo, por isso você pode orientar consumo de algas. Tem muita gente com iodo aqui ou aqui embaixo, mas ela precisa de iodo. E aí ela tem uma baixa conversão de T4 em T3. Se falta iodo, ela não produz T4 e ainda não converte bem em T3. E aí, para onde é que vai o metabolismo tireoidiano dela? Se ela não tiver selênio, iodo e zinco. Pelo menos o ferro, ela tá bem, digamos assim, né? Tá melhor, não precisa tanto. Mas estão entendendo, gente? Então isso aqui monta a nossa conduta. Monta a nossa conduta. Vamos dar uma olhada no restante do teste para a gente entender um pouco alguns aspectos, né? Por exemplo, aqui ela fala em lipoproteína mais elevada. E aqui tem um outro índice aqui no início que eu acho muito interessante, ó. Ingestão de gorduras saturadas e aumento da gordura corporal. O que é muito interessante esse item aqui? Porque essa pessoa, no caso dela, tá tudo bem. Ela não tem a chance aumentada, o risco aumentado de comer mais gorduras saturadas e engordar, ou mesmo de inflamar estaria incluído aqui, tá? Então, ela não tem essa chance aumentada, ela tem a chance normal. Se isso aqui estivesse no amarelo ou no laranja, em especial no laranja ou no vermelho, eu teria que dizer para ela parar de comer manteiga, suspender o óleo de coco, não usar banha de porco para cozinhar. Eu já peguei várias pessoas com essa característica. Eu mesmo sou uma delas, que fico, se não me engano, aqui no laranja. Eu acho que é aqui no laranja que está o meu. Então vejam, gente, ela tem. Eu vou medir ali a proteína A dela. Se for aumentada, eu posso usar óleo de coco com ela.
porque está lá no verdinho, mas se eu tivesse aqui eu não poderia usar. Eu teria que usar o quê? Vitamina C, coenzima Q10, que são outros elementos que ajudam a diminuir a lipoproteína A. Mas eu ainda não sei se ela está com isso aqui expresso. Então eu vou medir isso aqui primeiro. Ok? Então, estou entendendo o jogo? Claro, eu estou aqui explicando como eu uso esse teste, tá? Bom, tem uma outra parte muito importante do teste que eu chamo prioridades no tratamento. O que são essas prioridades? É o que você vai dar mais foco, mais ênfase na hora que o paciente estiver na sua frente. Então, metabolicamente falando, esta paciente aqui, olhem só, vermelho, laranja, amarelo, verde e azul lá no meio, né? Então, produção energética mitocondrial. Quanto mais para o vermelho, pior a produção energética mitocondrial. No verde, gente, é ótimo e são a maioria dos nossos pacientes. No amarelo já é ruim e no laranja é péssimo. No vermelho eu nunca vi uma pessoa. Eu só vi pessoas que eu diagnostiquei com problemas mitocondriais que estivessem no amarelo ou no laranja. Eu nunca vi ninguém no verde que tenha desenvolvido qualquer problema de insuficiência ou fadiga mitocondrial óbvia, extrema, tá? Vejam que o estresse oxidativo dela, o que é isso aqui? É uma análise de um conjunto de genes do todo o sistema redox, dela. E ela ficou no amarelo. Talvez ela tenha aqui no meio alguns genes piores e outros melhores, mas na média calculada pelo algoritmo, considerando a etnia dela, considerando todo o agrupamento de genes e a valorização de cada estudo científico, ela ficou aqui num leve aumento de risco também de estresse oxidativo. Já quando a gente vai para a inflamação, qual é a chance dela inflamar? Já é bem acima, é uma alta chance. E ela também detoxifica mal. E ela também metila mal e tem mais chance de alergias. Então, no caso dela, eu não estou me preocupando com mitocôndrias e também não muito com radicais livres. Mas alergias eu tenho que me preocupar. Então, o que é isso, Gabriel? O que tu quer dizer? Eu tenho que avaliar muito bem a parte das alergias alimentares, das alergias ambientais, para que ela se afaste disso, para que ela tenha rotação dos alimentos. Eu tenho que trabalhar muito os aspectos de metilação. Mas, Gabriel, tu falou lá antes que ela não tinha problema com folato. Não tem mesmo. Então vejam, gente, metilação não é sinônimo de problema de MTHFR. O problema dela aqui principal é qual? B6 e B12. Talvez outras enzimas, olha aqui, ela tem um benefício aumentado de usar SAMe. Aumentado porque o ideal seria que ela tivesse aqui, numa cruz. Aqui seria o benefício normal, ou seja, não precisaria. Aqui ela já pode ter algum benefício de usar SAMe, porque a metilação dela não é tão boa. Lembrem-se, SAMe é doador de metila para reações de metilação, inclusive do DNA. Ela também precisa um pouco mais de B2, o que põe o MTHFR dela talvez num polimorfismo intermediário. Então, SAMe, B2, B6, B12. Mas eu não estou precisando usar um metilfolato com ela. Se eu arrumar aqui, tudo deve funcionar bem. Entenderam? Quando eu vou para detoxificação, isso é muito importante. Eu vou lá para detox, ó. E olhem aqui, aqui na parte de detox eu tenho fase 1, fase 2 e fase 3, tá? Fase 1, 2 e 3. E aí eu tenho para cada enzima, olha só, sem resultado. Normal é o amarelinho, normal lenta, normal rápida. Rápida e lenta. Rápida no vermelho ela não tem nenhuma, você está vendo já, né? Ó, normal rápida, laranja, tem uma COMT, que deve ser aquilo que degrada a dopamina dela aumentada. GST tem uma delas rápida, a outra não se encontrou o polimorfismo que ela tem.
não tem estudos identificando o que signifique. E o resto, gente, ela tem uma normal no amarelinho e tudo na normal lenta, tá vendo? 1A1, 1A2, 2B6, 2C9, 2C19, 3A4, NAT1 e NAT2. Ela é uma acetiladora lenta. Então, ela mesmo, por exemplo, não fumante, ela tem risco aumentado de câncer de pulmão, se ela for uma fumante passiva. Olha aqui o metabolismo de cafeína dela, né? O metabolismo de carcinógenos dela também está aqui. Bom, então aqui eu preciso, é muito importante a gente entender, ela tem uma detoxificação lenta. Então vamos voltar lá para o início. Opa, destoxifi. Vamos voltar. Opa, cliquei no botão errado. Vamos voltar lá para o início. Aí, destoxificação. Então vejam, a destoxificação dela não é tão boa, porque ela tem muitas lentas, ok? Então ela tem várias no sistema lento, então não é legal a destoxificação dela. E porque vocês viram que ela tem muitas puxando para lenta. Por isso que aqui ficou na classificação laranja. Se fosse lá no verde, destox dela, ou detoxificação dela, ótima, não é um problema, não é isso que eu me preocupo, tá? E inflamações, ou inflamação, vamos lá ver inflamações. Acho que está com inflamações no plural mesmo. Vamos ver. Aqui, ó, olhem aqui. Exatamente. Então, o que eu tenho? Tenho aqui vermelho, alto risco o quê? De inflamar em cada um desses genes, ou seja, são genes que vão te dar suscetibilidade à inflamação. Ela não tem nenhum no vermelho, mas no laranja, que é o médio alto, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. No médio, que também não é o normal, é o amarelo. 1, 2, 3. Então, 6 mais 3 são 9. E no normal mesmo, ela tem o TNF-alfa, oxonítrico sintase, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela tem 9 acima da média, acima do ideal, médio ou médio alto, e só 4, né? 1, 2, 3, 4, 5 no normal. Então, vejam, é um problema, ou seja, ela tende a inflamar mais. Tem gente pior? Tem gente pior. Tem gente que aparece 1, 2, 3 vermelhos aqui. Mas é para ficar com o olho aberto. Então, eu já chamo a atenção naquele aspecto da cúrcuma. Nós sabemos que as alergias disparam a inflamação. Se ela estiver intoxicada, dispara a inflamação. Se ela estiver cheia de radicais livres, aumenta a inflamação. Então, tudo está conectado. Estão enxergando? Então, eu consigo enxergar isso, a teia, essa cadeia, não é a nossa matriz da nutrição funcional, né? Mas é um gráfico em radar dos elementos principais que esse teste consegue identificar e que nós então vamos escolher como priorizar o nosso tratamento. Essa explicação, gente, também está aqui embaixo, a interpretação também está aqui, ó, tá? Da mesma forma que essa outra interpretação das cores está aqui e está aqui. Então, em uma página, você entende a interpretação do resumo, dos fundamentos e daquela parte do gráfico toda. Certo? Depois, então, começa então, que eu não vou entrar em detalhes aqui, não é o objetivo, só vou mostrar para vocês entenderem. Todas as partes da matriz da nutrição funcional aparecem aqui. E cada um dos nutrientes que são possíveis serem avaliados. Eu vou dizer, são praticamente todos. Então, podem ir acompanhando aí, ó. E sempre vai estar indicado, ó, em laranja ou vermelho, necessidade aumentada da vitamina, né? Uma interpretação rápida, e quais os genes que foram avaliados para chegar a essa conclusão. B1, B2, aqui já tem onde encontrar, o efeito de algum daqueles genes, tá? Na B3 de novo, e os genes. Aqui tem uma informação complementar, que tipo de complementos há. Caso indicado em laranja ou vermelho, considere o uso da niacinamida, a forma preferencial de uso geral na complementação. Nicotinamida ou ácido nicotínico também podem ser usados. Estão vendo? Então a gente dá algumas sugestões aqui. B5, B6, fala aqui de novo os complementos a serem utilizados, ou via dieta, obviamente, né?
Biotina. Gente, pessoa com biotina alta são aquelas que dão vermelho ou laranja, são aquelas com queda de cabelo, unhas fracas, que você dá biotina e elas melhoram muito rápido. Já essa aqui no amarelo, você está perdendo tempo. Né? Aqui fala um pouco de informações sobre a biotina, como complementar. Aqui alguns falam em onde encontrar também, que no caso do folato. Sempre estiver em laranja ou vermelho, necessidade aumentada, ó, porque aqui é tudo necessidade, né? B12, betaína, colina. Olha quantos genes para colina. Tetrahidrobiopterina, vitamina C, né? Vitamina A. Eu vou afastar um pouquinho o zoom. Olha só a vitamina A. Redução da conversão de beta-caroteno em retinol. Como é que é isso aqui? É um benefício? Não. Benefício da conversão? Não. É uma necessidade? Não. É um risco. Né? Você tem um risco alto ou baixo de ter uma conversão diminuída? Essa aqui tem um risco normal. Né? Se fosse laranja ou vermelho, há uma redução da conversão de beta-caroteno em retinol. E aí complementar o que? Com retinol, mas avalie retinol e beta-caroteno sérico. Então vejam, você lendo o teste, você vai aprendendo que exames você vai ter que fazer, o complemento que você vai ter que utilizar. Ó, a vitamina D tá aqui. E aqui tem o metabolismo da vitamina D, olha só. Obviamente que todos esses genes são analisados. E aqui na metabolização inicial dela, vejam que ela não tem problema. No máximo na conversão hepática da vitamina D, que chega via solar, via complemento, na forma 25. Então, talvez, se ela usar a rota 27:1, não vai ter uma conversão muito eficiente. Tá vendo aqui? Então, ela já pode ter um problema aqui, ó. Tem gente com isso aqui bem pior também. Tá. Vitamina E, você está vendo aí. Vitamina K, coenzima Q10. Olha lá, ó. Avaliar os níveis séricos de ubiquinol e mantê-los ótimos. Então tá por aí, né? Zinco. Olha só, aqui tem ó, recomendação, complementos, os vários tipos de complementos, né? Onde encontrar aí algumas informações. Cobre, manganês, selênio. Pior estresse oxidativo com selênio, ferro. E aqui vem a parte da hemocromatose, chance de ter ferritina alta. Não, ela tem um risco baixo de ter ferritina alta. Agora, de ter ferritina baixa, que no caso dela, infelizmente, é um caso raro, que não foi encontrado esses genes aqui. Mas a grande maioria aparece. Tem muita gente com chance aumentada de ter ferritina baixa. Chance ou risco, né? A gente não se der no vermelho, é probabilidade aumentada, ou seja, risco maior, chance maior de níveis menores de ferritina. Tá? Desproporcionais à ingestão de ferro ou não responsivos à mesma. É aquele paciente que tu usa ferro, e a ferritina não sobe. Onde é que está esse ferro? Está lá na transferrina. Você mede a saturação da transferrina e encontra isso, então, lá. Ó, o risco de formação de cálculos biliares, porque isso está ligado à vitamina C e ao ferro. Por isso que ele aparece aqui logo depois do ferro. Cálcio, magnésio, hipomagnesemia, potássio, fósforo, iodo. Tudo aquilo que você viu lá no início. Agora vem os compostos bioativos. Então é benefício, né? Benefício do resveratrol. Repare que inverteu a escala. Vai lá para o azul. Quercetina, benefício da quercetina. Verde ou azul, benefício maior. Laranja seria o benefício médio, né, normal da população. O amarelo já é um pouquinho acima. Então, para ela, ó, resveratrol tá bem legal para ela. Quercetina pode usar também, mas não é o top. Ó, luteína muito importante. E zeaxantina muito importante. Então, se você ler aqui, vai estar falando, ó, degeneração macular. Tudo aquilo que eu falei lá de cor está explicado aqui. Tem as fontes alimentares, ó. E ainda explico, a presença de lipídios aumenta a absorção, pelo qual a naturalmente emulsificação da luteína com as gorduras da gema dá a ela uma alta biodisponibilidade. Olha só, está ensinado aqui, gente. Então o laudo é uma aula.
Então, uma vez você lendo esse laudo, você começa a aprender e fica cada vez mais fácil saber tudo aquilo de cor que eu ensinei lá no início. Mas se você não souber de cor e apenas respeitar aquilo que está lá, você já vai entender, né? E assim tem muita coisa que você vai aprender aqui, muita coisa. Olhem só quantos nutrientes. Aí vem a parte de controle de peso, também na nutrição e hidratação. Obesidade, diabetes tipo 2, nível de glicose no sangue independente de diabetes, medida de cintura, esteatose hepática, benefício do chá verde para tratar a esteatose hepática e acelera a PMT, que é quem vai converter fosfatilcolina em fosfatilserina, protegendo, fosfatilserina em fosfatilcolina, protegendo da esteatose. Benefício da restrição de carboidratos para o emagrecimento. Benefício em adotar uma dieta de baixo índice de carga glicêmica. Benefício para o emagrecimento com ingestão de mais proteínas que carboidratos. Ingestão de gordura saturada e aumento da gordura corporal e por aí vai. Olha só. Benefício da restrição calórica para emagrecimento. Mas será que ela tem maior resistência à perda de peso com dietas de baixa caloria? Redução de gordura corporal com intervenção de polifenóis. Então, gente, incrível, né? Benefício do aumento da ingestão de fibras para emagrecimento. Tendência em recuperar peso. Tendência em comer em excesso. A gente está recém na página 38. Uso de probióticos. A gente vai o que eu quero mostrar agora são as outras partes da matriz. Tá? Assimilação, probióticos, FUT2, neoplasia coloretal. Aí, parte 3, defesa e reparo. Toda a parte de alergias, ó, intolerância à lactose. E sempre tem os genes citados. Alergia clara do ovo, você está vendo aí, né? Intolerância ao glúten e doença celíaca. Todos os genes não HLA incluídos aqui. Sensibilidade ao glúten não celíaca. Intolerância à histamina, super importante. A gente tem muita gente com isso aqui aumentado, causando quadros alérgicos crônicos. Aqui a parte mitocondrial, ó, risco de piora, produção energética mitocondrial. Risco de estresse oxidativo aumentado, que é o que tinha lá no início. Necessidade da dieta rica em antioxidantes, benefício da glutationa, benefício da cúrcuma. Glicação. Será que glicação faz muito... consumir alimentos glicados faz muito mal para essa pessoa? Olha a parte da detoxificação. Transporte, aí vem a parte de HDL, cardiovasculares, homocisteína, LPA, triglicérides, a LDL. Cara, isso é incrível. As dislipidemias genéticas aqui, ó. Hipercolesterolemia tipo B e familiar hereditária. Ah, o meu colesterol é hereditário. Aham, vamos descobrir. Entenderam? Benefício da bromelina, do óleo de bergamota, do natô na doença cardiovascular deste paciente. Olha só. Então, será que eu vou usar natoquinase, vou usar vitamina K? Aqui, gente, óleo de bergamota é antidislipidêmico, bromelina é antitrombótico. Tá tudo explicado aqui nos resultados, nas recomendações, tá? Aqui na recomendação, aqui, tá tudo explicado. Sensibilidade ao sal a causar hipertensão, risco de anemia. Aí, comunicação, a parte hormonal, ó, conversão de T4 em T3, serotonina, síntese de degradação, dopamina, síntese de degradação. Capacidade de multitarefas, integridade estrutural, colágeno, densidade mineral óssea, elastina, ômega 3, ômega 6, ômega 9, acne. E lá no mental, transtorno de déficit de atenção com corantes alimentícios, emocional, ansiedade, depressão, impulsividade e risco de reação negativa ao glutamato, benefício da passiflora, da camomila. E aí vem sono e relaxamento com cronotipo, latência de sono. No caso, ela tem um pouquinho, a latência um pouco aumentada, ou seja, um tempo um pouquinho maior para dormir do que a média da população. Melatonina tem um benefício um pouco maior. A parte do exercício físico, olha aí, capacidade aeróbica, massa, força, velocidade ou resistência, sensibilidade à insulina. E aí vem os detalhamentos dos genes todos. Né? Para quem é o geek dos genes e quer saber o gene e a variante, eu não vou passar aqui. Aqui são essas últimas 130 páginas, olha aqui.
Você tem cada gene com a variante, se foi encontrado ou não, e o significado nas mesmas cores utilizadas lá. Então, gente, isso aqui é para quem conhece e domina a parte gênica toda e quer saber cada gene para montar o tratamento. Então, essa era a ideia aqui hoje, mostrar como que de um teste genético a gente chega numa conduta que inclui toda uma suplementação, toda os exames que eu vou fazer para aquele paciente, mais específicos, e toda a ingestão, a conduta dietética. É um prazer enorme ter estado com vocês aqui hoje, estar indicando formas de melhorar a saúde do paciente de vocês. É muito gratificante ver os pacientes felizes e satisfeitos depois de executarem esse painel. É muito feliz e gratificante ter a parceria de um laboratório como o Full DNA e poder estar fazendo o melhor pelos nossos pacientes, entregando essa melhor tecnologia existente no mundo, aqui no Brasil, para os nossos pacientes. Bem-vindos ao futuro, que é o que nós estamos oferecendo à população nesse momento. A possibilidade de conhecer os seus genes e respeitar os seus genes, como eu costumo dizer. Respeitem os seus genes e pratiquem nutrição funcional, porque em cada garfada o seu destino está sendo determinado. Muito obrigado e até a próxima. Beijo, gente. Fiquem com Deus.